boa noite, sejam sempre bem-vindos ao nosso encontro semanal e que Jesus, o nosso mestre, amigo, irmão, guia, a luz do mundo, possa estar junto conosco. Assim ele disse, onde estivesse uma ou duas pessoas em meu nome, lá eu estarei. E ele está junto de nós nesse momento. Pedimos permissão para iniciarmos a nossa reflexão. Que assim seja. Dando continuidade, aos nossos encontros semanais, esse é o primeiro encontro do ano de 2022. Que maravilha! Um novo ciclo se iniciando. Então nós, todos os trabalhadores da Seara de Jesus, todos os irmãos espirituais, trabalhadores, desejam a todos, na verdade desejamos a todos, um ano de 2022 repletos de oportunidades de ser melhores, de exercitar o amor, de cuidar da saúde do nosso corpo físico e também da nossa saúde espiritual. Desejamos fé, que nós possamos fortalecer a nossa fé nos momentos difíceis, que estejamos ligados com a espiritualidade e com Deus nosso Pai para receber o auxílio necessário, a coragem, a gratidão, a esperança de conseguir seguir o nosso caminho. E trabalhando sempre com amor, trabalhando sempre pensando no bem, vamos adquirindo a paz da nossa consciência, que isso é o mais importante. Então desejamos a todos um 2022 de paz, amor, saúde e fé. É isso que nós desejamos. E dando continuidade às nossas reflexões, vamos para o item 55, que vai falar sobre passe. Tem sob título passe. Essas reflexões continuam, dão continuidade ao nosso livro de estudo, que é a Opinião Espírita, psicografado pelo Chico e por Valdo Vieira, pelos espíritos de André Luiz e Emmanuel. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as reflexões que foram trazidas por André Luiz. E André Luiz, ele utilizou também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o item 7. Para quem gosta de acompanhar depois, pode fazer a leitura mais atenciosa. Nós só vamos falar um pouquinho do item que diz respeito a esse capítulo, que fala sobre a mediunidade gratuita. Como nós vamos falar de passe, é importante a gente saber que o passe ele não surgiu com o Espiritismo e ele não foi uma criação da doutrina espírita. Nós bem sabemos, esse meio de socorrer os enfermos da alma já era conhecido e empregado na antiguidade. E Jesus o utilizou várias vezes, impondo as mãos sobre os enfermos e os perturbados espiritualmente para beneficiá-los. Então, o passe ele não surgiu com o Espiritismo, assim como a mediunidade também não, como nós já ouvimos falar em outras reflexões. E Jesus, ele ensinou essa prática de imposição de mãos, de cura, de transmissão, de transfusão de energia aos seus discípulos e aos seus apóstolos, que também empregaram largamente, eles fizeram muito uso ao longo dos tempos. E o passe continuou a ser usado sobre várias denominações e formas em todo o mundo, ligado ou não a práticas religiosas. Então, muitos usam uma denominação diferente, como bênção, unção, jurei, benzedura, que nada mais é do que o nosso passe espírita. E outras pessoas também, sem qualquer relação com os movimentos religiosos, também empregam essa terapia, porque é uma
terapia. O passe, ela é uma transfusão de fluidos de um ser para o outro. Nós somos dotados de uma energia individual, que é o nosso magnetismo, que ele é formado através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e nós estamos constantemente irradiando essa energia e recebendo esses fluidos do meio qual nós habitamos, e dos seres encarnados ou não, dos desencarnados também, com que convivemos numa transmissão natural e automática de fluidos. Às vezes a gente nem percebe. O que diferencia do passe espiritual propriamente dito é que é uma transfusão feita com uma intenção e um propósito. Nós temos um propósito quando estamos fazendo essa transmissão dos nossos fluidos, quando estamos doando esses fluidos. É uma transfusão de energias que ela pode alterar o campo celular das pessoas. Aqui nessa figura dá para a gente visualizar como ocorre, né? Tem o médium encarnado e o espírito colaborador do trabalho. Eles estão sempre ligados porque eles fazem a manipulação desses fluidos, os fluidos vitais, que são os nossos, junto aos fluidos espirituais. E essas energias, essa transmissão de energia magnética desse fluido do doador encarnado, junto com o desencarnado, ocorre essas transformações, essas alterações no campo celular. Eles atingem os centros de força e é onde o assistido, onde a pessoa que está recebendo esse passe necessita de cuidados, de atenção, de auxílio. O passe atua através dessas energias todas e ele tem o nome, recebe o nome de, algumas pessoas falam passe espiritual, porque são os espíritos que colaboram quando está ministrando essas energias, quando está envolvendo o assistido nessas energias. Ele recebe o nome também de magnético, porque ele é uma energia e cada um de nós temos um magnetismo e somos doador desse fluido quando estamos doando esses fluidos através do passe. E recebe o nome de passe espírita porque, na verdade, esse nome foi muito divulgado na doutrina espírita e explicado pelo nosso irmão Mesmer. Dando continuidade aqui, o passe, ele é o equilibrante ideal da mente. Ele é o apoio eficaz de todos os tratamentos. Muitas vezes nós estamos com estado de espírito desanimados, tristes, insatisfeitos, revoltados. E esse estado de espírito, ele gera depressão, ansiedade. E esses estados de espírito, eles provocam a perda de energias. E são fatores que causam sintomas, o surgimento de sintomas e doenças que muitas vezes podem até apressar a nossa desencarnação. E o passe, ele é o equilibrante ideal da nossa mente, porque a nossa mente, nós sabemos que a maioria das doenças, elas acontecem na nossa mente, elas são psicossomáticas e elas refletem no nosso corpo. Quando o nosso espírito está doente, ele já passa para o nosso corpo a consequência desse problema espiritual. E muitas vezes ele é trazido através desses estados de espírito que vem da tristeza, do medo, da revolta, da insatisfação e do desânimo. Então é uma luta e muitas vezes
Nós não conseguimos sair desse estado sozinhos. Por isso que a terapia do passe, ela é muito importante, ela dá uma força para que a gente possa continuar a nossa caminhada, adquirimos força, mas é muito importante não ficar na dependência só do passe. Nós precisamos fazer a nossa parte, fazer essa movimentação fluídica para que ocorra, para que esse estado de espírito melhore e adquira coragem para prosseguir a caminhada. Em todo desequilíbrio mental, as forças negativas entram mais facilmente em ação, instalando processos obsessivos de duração indeterminada. Nós sabemos que a nossa mente desequilibrada atrai os iguais, os espíritos também desequilibrados. Nós entramos em sintonia, nós baixamos a nossa vibração e nós abrimos a porta para que esses irmãos estabeleçam esses processos obsessivos muitas vezes difíceis de serem tratados. E André Luiz, na reflexão nessa mensagem, ele diz assim: se nós usamos o antibiótico por substância destinada a anular a ação dos micro-organismos no campo físico, por que a gente não adota o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Por quê? Nós devemos usar sim. O passe, ele faz parte das terapias oferecidas numa casa espírita. Aqui na Seara de Jesus, nós acolhemos a todos com amor. E nesse trabalho que ocorre de doação fluídica, de fluidoterapia, que é uma corrente magnética que nós explicamos, é a doação de todos os espíritos encarnados, que são trabalhadores, juntamente aos espíritos desencarnados, que são os colaboradores. O assistido adentra naquele local, aquele que está receptivo vai levar tudo que foi preparado para cada um, individualmente, porque cada um necessita de determinados cuidados. E quem vai manipular esses fluidos é a espiritualidade, que ela nos vê por dentro e por fora. Ela sabe das nossas necessidades. Muitas vezes elas atuam dentro daquele problema de saúde que ainda nem surgiu no campo físico. Ela cuida do nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Então é importante sim passar por essa terapia dos passes, mas não ter isso como muleta na nossa vida. Se eu não for tomar o passe, eu não vou passar a semana bem, eu não vou conseguir passar enfrentar as dificuldades do cotidiano. Não. Porque o passe, ele vai dar aquela força, vai nos auxiliar nos momentos de dificuldades, mas nós precisamos caminhar sozinhos, porque tudo é conquista. Quando nos sentimos fracos, precisamos descobrir onde está ocorrendo as perdas das energias. Será que eu estou pensando no bem? Será que eu estou agindo no bem? Qual é o tipo de sentimento que eu estou cultivando? Para eu poder manter essa energia, esses fluidos benéficos que eu venho até a Seara de Jesus, levo. Será que eu estou cuidando dos meus pensamentos, sentimentos, para manter esse estado de espírito melhor? Então vale uma reflexão para nós. E esses irmãos, muitas vezes, eles se aproximam de nós porque eles encontram o alimento para eles. Ou é a tristeza mesmo,
ou é a raiva, a insatisfação, o medo, o desânimo. Tudo isso atrai os iguais, porque entramos em sintonia. Aí André Luiz, ele deixa um recadinho para nós. Ele fala assim: espíritas e médiuns espíritas, cultivemos o passe no veículo da oração, com o respeito a que se deve a um dos mais legítimos complementos do tratamento usual. O passe, ele não dispensa o tratamento físico dos médicos da Terra. Ele é um auxílio que ele vai nos fortalecer espiritualmente para que nós consigamos enfrentar as situações de aprendizado, porque tudo é aprendizado para nós. E o passe, ele é um auxílio divino. Ele é um auxílio divino que atende às necessidades humanas. Olha como Deus é maravilhoso. Ele permitiu que nós tivéssemos esse recurso para nos auxiliar em momentos de aflição, de dificuldades. E ela tem essa intenção, esse propósito, porque quando você ministra um passe, você se coloca na posição de doador, com amor, com vontade, você exala, você doa uma quantidade de fluidos abundantes, de fluidos bons. E não necessariamente precisa estar dentro de uma casa espírita. Se você olhar, se você for uma pessoa do bem, se você olhar o outro com amor, com empatia, se colocando no lugar do outro, com certeza você vai estar exalando esses fluidos, o seu hálito mental, que é a energia que nos envolve, será uma energia boa e será utilizada por espíritos para promover curas, para promover socorro, auxílios. E quando nós estamos numa casa espírita, o passista, ele coloca sua mão, usa sua imposição de mão no nosso coronário, né, que é o nosso centro de força principal. E os centros de forças, eles são acumuladores e distribuidores de energia. E quando se doa energia no nosso coronário, ele vai fazer esse trabalho, ele vai movimentar essa energia que muitas vezes está parada em determinados centros de força. É importante nós cuidarmos do nosso pensamento, de quando viermos para receber um passe ou uma fluidoterapia, um tratamento espiritual, que nos preparemos para receber, que nos enchemos de fé, de esperança, de vontade de sair melhor, acreditando que sairemos melhores. E muitos saem melhor, muitas curas acontecem, muitos problemas de saúde são desmaterializados. É muito gratificante e nós sabemos disso tudo pelos próprios espíritos que contam para nós, que dizem que muitos tratamentos estão sendo feitos, muitas pessoas estão conquistando. É conquista, é merecimento, porque todas as situações da vida a qual somos convidados a vivenciar trazem um aprendizado para nós. E os problemas de saúde, elas são responsáveis pela depuração do nosso espírito. Mas nós não podemos deixar, se conhecemos alguém que está depressivo, que está desanimado, que está triste, vamos fazer o convite, convidá-los a vir receber um passe, passar pela fluidoterapia, fortalecer o seu espírito, ouvir falar de Jesus, que é o nosso guia, e que também usou a imposição de mão para cuidar os doentes da alma. E quando os nossos centros de forças, eles estão funcionando corretamente, a energia circula e isso tudo promove uma paz, promove a paz, o equilíbrio, ela ameniza a angústia que muitas vezes a gente traz.
e não sabe de onde que vem. Pode ser desses processos obsessivos que nós falamos, ou pode ser o seu espírito mesmo, com medo, triste por alguma coisa, sentindo saudade até do plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Ela ameniza a angústia, ela aumenta a empatia entre as pessoas, você consegue olhar para o outro, se colocando no lugar do outro. É tão bonito, porque ela movimenta essas energias e você começa a entrar mais em sintonia com os espíritos elevados, os espíritos bondosos, os espíritos que querem o bem. Eles vão encontrar em nós esse fluido benéfico. E eles conseguem muitas vezes, após várias semanas de tratamento, porque não é apenas uma fluidoterapia que nós vamos conseguir resolver todas as nossas dificuldades, que muitas vezes elas nem são de agora dessa encarnação, são de outras encarnações que nós trazemos o nosso espírito e agora nós somos convidados a reparar. E muitas vezes nos sentimos fracos. Esse é o objetivo do passe da fluidoterapia, é nos fortalecer, nos encher de coragem, de bom ânimo, porque Jesus disse, tem de bom ânimo. Nós não precisamos ficar nos sentindo coitadinhos, tristes, depressivos. Pode ser que amanhã o problema já seja resolvido. Falta só um pouquinho. E esse pouquinho, a espiritualidade inteira se une, dando as mãos para nos abraçar e dizer, vai filho, continua sua caminhada. Você vai conseguir. Tá difícil hoje, mas amanhã vai estar melhor. Isso é a fé, é a gente confiar na providência divina. E esses passes também, ele alivia as dores, porque fazendo movimentar a nossa energia nos centros de força, que muitas vezes acumulam, causando dor no nosso corpo físico, dificuldade respiratória, dificuldade para andar, ela ajuda a gente a restaurar, sabe, a saúde do nosso corpo físico. Mas isso depende de nós, como foi dito. Nós temos o auxílio da espiritualidade que está sempre junto conosco. Temos a nossa parte que é muito maior, porque nós precisamos ter consciência do nosso papel. Precisamos fazer a nossa parte, mudando os pensamentos, mudando os sentimentos, buscando através da leitura do Evangelho de Jesus. Jesus conversa conosco o tempo inteiro. Quando se sentir triste, sozinho, sem saber qual caminho seguir, abra o Evangelho. Quando você estiver lendo o Evangelho, lá estará a resposta muitas vezes. E aí é nesse momento que a gente consegue integrar e receber e captar as energias que vêm de Deus, o fluido cósmico universal mais puro, que a gente eleva os pensamentos, sai dessa energia densa e consegue respirar um pouco melhor e seguir mais fortalecido. A doutrina espírita é maravilhosa, né? Ela nos esclarece, nos auxilia. E quando a gente tem a compreensão de tudo, fica muito mais fácil fazermos as nossas escolhas. E aí nós vamos adquirir esse bem-estar emocional, esse equilíbrio emocional. Depende de nós. E os médiuns espíritas, aqui como foi dito, né? Ele precisa buscar através da oração, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, da vontade de querer doar. Porque quanto mais vontade ele tiver, mais ele vai doar esse fluido para a espiritualidade manipular, fazer o trabalho que deve ser feito. Cura,
restabelecer o equilíbrio, descongestionar centros de forças que muitas vezes estão acumulados, limpeza dessas energias que a gente vai impregnando. Tudo é feito com os fluidos, manipulando os fluidos. E Jesus, o nosso querido irmão e mestre, sabendo que o passe ele é um auxílio divino, ele sempre esteve ao pé dos sofredores, impondo suas mãos, ajudando a todos que ele via. Só que ele não curava todos, porque dependia também da vontade, de estar pronto para receber. Será que ele mudou? Será que ele tem vontade de mudar realmente? E Jesus via isso. E ele ajudava muitas vezes as curas. Saíam os paralíticos, os cegos de nascença voltavam a enxergar, né? E nós, para seguir os exemplos de Jesus, necessitamos ser pessoas boas. E ter a vontade de ajudar, desejando a melhora daquele que bate a nossa porta e que chega até nós para que a gente possa auxiliar com a nossa energia, com as nossas melhores energias. E quando nós estivermos, felizes, doando, eu falo que essa sala de terapia, de fluidoterapia, esse circuito magnético pelo qual os assistidos passam aqui na Seara de Jesus, e nós também, porque nós também somos assistidos, ela é uma sala de amor. Porque cada um que entra lá, se estiver receptivo, ele vai sair melhor. Ele vai sair muito melhor do que quando ele chegou. E quando nós estivermos manipulando, emanando esses bons fluidos, nós estamos também convidando para perto de nós espíritos bons. Então tudo depende de nós. E o passe, ele é um recurso muito divino, como foi dito aqui, é um auxílio divino que Deus permitiu que nós recebêssemos essa força através de energia, de coragem, de vigor, de esperança. E que nós sejamos sempre o mensageiro da paz, do amor, e que estejamos sempre prontos a acolher os sofredores como Jesus nos ensinou. Que Jesus nos ensinou que é dando que se recebe. E todos têm o direito de receber a mediunidade gratuita, assim como essa oportunidade de auxiliar nunca deve ser cobrado e ela deve ser estendida a todos os irmãos necessitados. E que possamos ser sempre luz por onde passamos. Agradecemos a todos pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa doutrina e falando de Jesus, o nosso mestre irmão, e que possamos emitir bons pensamentos, bons sentimentos. Não precisa estar numa casa espírita para doar o seu melhor. Basta pensar, basta querer, basta ter vontade, basta sentir. Basta ser luz, amor, mansuetude e esperança. Que tenhamos todos uma semana de paz e agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. Sintam-se todos abraçados, seja qual for o momento que ouvirem essa reflexão desta noite. Que assim seja. Graças a Deus.